Um dos tratamentos para disfunção erétil é o tratamento cirúrgico com as próteses penianas. Aqui no caso tem uma maleável desse lado e uma inflável desse. Mas existem muitos mitos a respeito dessa cirurgia e é sobre isso que eu quero falar aqui. Meu nome é Bianca, sou médica, urologista e andrologista e aqui no YouTube eu trago toda semana vídeos sobre disfunção erétil, saúde masculina, prótese peniana, ejaculação precoce. Então, se você quer ficar por dentro de todos esses assuntos e ser um homem acima da média, não deixa de curtir meu canal, se inscrever e ativar os sininhos para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Então vamos falar sobre o tratamento da disfunção erétil. Quando o paciente sofre da disfunção, da dificuldade de ter ou manter uma ereção, né? Tem dificuldade de ter e manter a ereção ali durante a relação. Um dos tratamentos que podemos propor é o tratamento cirúrgico do implante da prótese peniana. E eu vejo na minha prática de consultório, o que eu mais atendo de todas as condições, né? Hoje a minha prática está muito voltada para a medicina sexual. Então, praticamente todos os meus pacientes vão ter queixas relacionadas a essa questão. Alguns vão ser reposição hormonal, outros vão ser questões relacionadas à ejaculação precoce, disfunção erétil. Dos tratamentos, eu vejo que muitos pacientes já chegam em consulta com muita resistência e muitas ideias erradas do que é a prótese e já chegam assim, tudo menos a prótese peniana. Então eu acho que existem muitos mitos. Eu sempre pergunto, você já conheceu algum homem com uma prótese? Você já viu um homem com uma prótese? O homem geralmente vai responder que não. Ai, nunca vi, claro, porque ninguém que coloca uma prótese peniana sai contando pra todo mundo, ou mostrando, ou postando. Por ser algo mais íntimo, geralmente aquilo vai ficar restrito àquela pessoa. Às vezes a gente sabe que alguém tem uma prótese. E tem ali algumas histórias, né, de pessoas famosas que têm prótese que acabaram saindo na mídia por outras questões, né? Não vamos falar disso aqui, não é um canal de fofoca. Então existem muitos mitos. Vamos desmistificar, vamos falar de mitos e verdades sobre o implante da prótese peniana. Mito número 1. Prótese peniana é só para homens idosos e isso é mentira. Não é necessariamente um tratamento para o homem idoso. Claro que conforme o homem vai envelhecendo, aumenta a chance dele precisar de uma prótese, mas não, é um tratamento que pode ser indicado em todas as idades, pode ser indicado naquele paciente que às vezes tem uma disfunção que tentou tratar de uma forma mais conservadora, tentou usar a medicação, não teve resposta. Pacientes mais jovens também vão se beneficiar do uso da prótese, às vezes até mais do que um paciente mais idoso por conta do tempo de uso, né? Então, não é um tratamento restrito a homens idosos, é um tratamento que pode ajudar o homem independente da idade. Disfunção erétil, gente, tem em todas as idades. E paciente com prótese também. A idade não é um fator limitante pra gente estar colocando uma prótese. Então, tem pacientes jovens que tiveram casos de priapismo, por exemplo, que é uma urgência urológica e pode precisar de uma prótese, ou que tiveram um trauma raquimedular. Ou existem casos, é raro, mas existem casos de homens que têm uma fuga venosa verdadeira, que já nasceram ali com uma alteração no tecido cavernoso, que nunca tiveram uma ereção satisfatória durante a vida. Então, já vi casos dramáticos de homens que ficaram anos sofrendo, sem nunca ter uma relação satisfatória, e a primeira vez que vai ter vai ser quando consegue fazer o implante de uma prótese peniana. É claro que, num homem mais jovem, quanto mais jovem o homem, maior a chance dos fatores psicológicos e maior a chance desse homem responder a outros tratamentos, mas não é um fator limitador. Mito número 2. Quem coloca a prótese perde a sensibilidade e perde o prazer. Esse é um grande mito. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo no TikTok sobre prótese e muitos homens comentaram assim, era um vídeo que eu tava falando sobre essa prótese aqui, que é uma prótese inflável, e aí vocês olham isso aqui, vocês ficam às vezes curiosos, eu tenho vídeos explicando sobre a prótese, como que coloca, como que funciona, e muitos comentaram assim, Mas que graça, só o homem vai ter prazer? só o homem não, tipo, não, desculpa. Mas que graça, só a mulher vai ter prazer? Que graça colocar uma prótese dessa? Ou o homem acha que isso aqui vai ficar artificial, vai ficar pra fora, e não é assim. Então, o homem que coloca a prótese, ele vai manter a sensibilidade, senão, é claro, não teria graça mesmo pro homem, não teria vantagem pro homem colocar a prótese. Então, ele vai ter a sensibilidade, ele vai ter prazer, ele vai conseguir ter orgasmos mesmo após a prótese. E ejaculação, né, também, que é uma dúvida, continua ejaculando. Se o paciente ejaculava antes da cirurgia, se o paciente ejaculava antes da colocação da prótese, ele vai continuar ejaculando depois. Então, o paciente pode, inclusive, engravidar a parceira com a prótese. Não vai ejacular aquele paciente que já tinha algum problema ejaculatório antes, então não devolve a ejaculação, né? Então o homem que retirou a próstata, ele não vai ejacular mais. Colocar a prótese não vai fazer aquele homem voltar a ejacular. Mito número 3.
Mito número 3. A prótese parece artificial e é perceptível. Não necessariamente. É claro que esse modelo vai ser mais natural, onde o paciente vai ter o estado flácido e o estado ereto. Esse modelo, o paciente vai estar sempre ali com a ereção, mas não necessariamente isso vai ser perceptível. É possível que o paciente consiga ocultar das parcerias. Eu já vi casos de histórias de homens que tinham uma maleável e ele conseguia, é claro, com jogo de cintura, porque com uma prótese dessa, a parceira vai desconfiar que após ali ejacular não fica com o pênis flácido, ou se flagrar, né, em uma outra ocasião ela pode perceber. Mas é possível sim ocultar. Claro, essa aqui é muito mais fácil de ocultar, essa aqui menos. Na rua, na vida, tipo, o paciente que usa uma dessa também vai ter um pouquinho mais de coisas que ele vai precisar fazer para ocultar isso, né, o tipo de roupa que vai usar. Ele não vai usar sunga branca na praia usando uma prótese dessa aqui, isso claro que vai revelar que ele tá usando uma prótese peniana. Mas é possível sim o paciente vestido, com roupa, tem os macetes da cueca, a forma de usar, ele consegue esconder. Então o paciente que tem a prótese, geralmente assim, se é uma prótese dessa, que ela vai ser mais difícil de esconder, eu vou sugerir que o paciente coloque uma cueca onde o elástico pegue no meio da haste e uma outra cueca cobrindo. É uma opção para ocultar. Essa aqui vai ser mais natural, vai ter um aspecto mais natural, porque ela vai ter o estado flácido e o estado ereto. Mito número 4, a cirurgia é extremamente arriscada e dolorosa. Não, é uma cirurgia que não é uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia que o paciente tem que pensar bem antes, porque é uma cirurgia definitiva, então não é uma cirurgia onde o paciente... vou colocar a prótese e depois, se eu me arrepender, é só retirar a prótese. Não é bem assim, porque é claro que se o paciente coloca uma prótese e depois decide retirar, ele não vai mais conseguir ter as ereções. Por isso que é importante que o paciente tenha disfunção. A gente não vai colocar no paciente que tem ereção normal, né? Ou que, tua monta da Lafila funcionou, também não vamos pôr. A gente vai indicar caso o paciente realmente esteja com a dificuldade. Mas a questão da dor no pós-operatório é muito variável. Na minha experiência, eu vejo que a maioria dos pacientes, a gente vai fazer medicações para dor e muitos pacientes acabam passando muito bem no pós-operatório. Alguns pacientes acabam voltando um pouco antes, acabam sentindo um pouco mais de dor. Pacientes diabéticos podem sentir um pouco mais de dor e precisar de um pouco mais de medicação. Mas, no geral, não é uma dor insuportável, é uma dor tolerável e tratável com as medicações que a gente prescreve no pós-operatório. Então, isso não é extremamente doloroso e não é uma cirurgia com alto risco da parte cardiológica. Mas todo paciente que vai fazer uma cirurgia dessa, a gente faz uma avaliação pré-anestésica para diminuir riscos durante a cirurgia, riscos decorrentes da anestesia, né? Mito número 5. Depois da prótese, nunca mais terei uma ereção natural. Mas você já não tinha antes, né? Então você tá colocando a prótese justamente porque você já está com a dificuldade, você já está com o problema. Então você pode ter após a prótese ainda, dependendo da sua condição, quando for erotizado, uma ereção secundária com a erotização ao redor da prótese. Então a prótese, ela vai estar dentro dos corpos cavernosos. Não é retirado nada do corpo do paciente, ela fica dentro dos corpos cavernosos e quando esse paciente se excita, quando esse paciente vai lá se erotizar, vai ter um aumento da circulação da glande, vai ter um aumento e essa ereção é complementar ao redor da prótese. Então, essa até que é um pouco verdade. Não vai ser mais uma ereção natural, mas você já não tinha antes, né? Vai ser uma ereção, vai te proporcionar prazer, mas vai ser diferente. Uma ereção natural, por exemplo, não vai durar várias horas como o paciente que vai ter uma prótese. Então, vai ter sim algumas diferenças. Agora, mito número 6. A prótese é a última opção e só deve ser colocada quando tudo falhar. Não é bem assim. A prótese não é uma última opção, ela é uma das opções que a gente pode colocar caso o paciente está usando a medicação e não teve sucesso com a medicação, pacientes que não estão funcionando com as injeções, ou até pacientes que não querem mais fazer uso das injeções. Tem pacientes que têm intolerância a agulhas, ou não se adaptaram ao uso das injeções, ou não querem fazer uso das injeções por questões pessoais, de ter às vezes uma maior naturalidade nas suas relações. Esses pacientes vão se beneficiar da prótese. Então, é um paciente que ele pode decidir colocar a prótese, mesmo às vezes tendo uma
resposta ao uso das injeções. É claro que a gente não vai colocar naquele paciente que tomou a medicação tadalafila, sildenafila e tem uma resposta. Esse paciente não vai ser candidato à prótese. Ou o paciente que não fez tratamento nenhum e vem no consultório já pedindo a prótese. Não, a gente começa outros tratamentos, a gente avalia a parte hormonal, a gente avalia outras causas da disfunção, tenta tratar de formas mais conservadoras, mas o paciente não precisa ver como a última opção, porque às vezes quando o paciente enxerga dessa forma, ele acaba esperando muito tempo e esse pênis acaba sofrendo de atrofia, perda de calibre, às vezes até uma doença de Peyronie pela secundária, essa disfunção erétil grave, e aí acaba que às vezes quando é a última opção, acaba não tendo os melhores resultados se ele decidisse por isso de forma mais precoce. E sétimo mito, tchananã, sétimo mito. A prótese limita o tamanho do pênis, a prótese diminui o pênis. Será que a prótese diminui o pênis? Então, em comprimento, a prótese vai ser do tamanho do pênis, esticado. Então, a gente mede a túnica albugínea dentro da cirurgia e é do tamanho do corpo cavernoso. Então, vai ser do tamanho, a gente avalia isso para paciente antes da cirurgia, a gente avalia isso em consultório, avalia o tamanho do pênis desse paciente, uma ereção farmacoinduzida ou com o pênis bem esticado. Então, a gente tem vários cuidados para que esse paciente não se sinta prejudicado com a cirurgia. A gente avalia a importância disso para o paciente, tipo, a gente entende que é muito importante para o paciente manter as dimensões do pênis e o tamanho do pênis com prótese vai ser muito parecido ao tamanho do pênis ereto antes de ter a prótese. Agora, com a prótese maleável, muitos pacientes podem queixar sim que tem uma redução do calibre, porque essa prótese maleável ela tem um calibre que vai no máximo de 3 milímetros cada haste, são duas, porque são dois corpos cavernosos. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso aqui. Então o paciente pode queixar um pouco de calibre. E daí nesses casos, o que a gente pode sugerir é trocar por uma prótese dessa. Então o paciente que tem uma dessa, a princípio ele pode trocar por uma inflável, que a inflável vai ter um calibre maior, mais ajustável ali a condição da túnica albugínea, a condição dos corpos cavernosos. Ou o paciente pode, inclusive, ter a prótese e fazer um preenchimento com ácido hialurônico para ganhar calibre. Então, tem essas opções. Então é isso. Espero que esse vídeo sirva para desmistificar um pouco sobre a cirurgia, sobre a prótese peniana. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!